Dia 8 de Abril, como sabem, estreou na RTP1 A Espia. É uma série portuguesa que retrata as jogadas diplomáticas e de contra-espionagem da rede Shell, dirigida pelos britânicos que operaram em Portugal entre 1941 e 1942. O objetivo, segundo o realizador Jorge Paixão da Costa, é mostrar a realidade portuguesa durante a Segunda Guerra Mundial. Um Portugal desconhecido, em que existiam muitos espiões, desde ingleses, alemães e norte-americanos, e onde muitos portugueses faziam jogo duplo, ora informando os aliados, ora os nazis. No entanto, o mais curioso é que durante este período, a Inglaterra nunca foi uma ameaça para Salazar e o serviço de rádio inglês, a BBC, teve um papel importantíssimo na manutenção do regime salazarista. Mas é necessário recuar no tempo. O final do século XIX foi considerado um dos períodos em que a aliança luso-britânica esteve mais ameaçada, em grande parte devido ao Ultimato de 1890, que marcou o fim do sonho do mapa cor-de-rosa para Portugal, o projeto de construir uma África meridional portuguesa. Aliado a esta questão, surgiram outros problemas que agravaram ainda mais a crise entre os dois países. Mais especificamente, os acordos entre a Inglaterra e a Alemanha, que tinham como objetivo a partilha do Império Colonial Português. Apesar destes planos não se terem concretizado, devido ao início da Primeira Guerra Mundial, o clima entre os dois países, Portugal e Inglaterra, não foi o melhor no início do século XX, marcado por um período político bastante conturbado em Portugal, com a implantação da República em 1910, que não foi reconhecida por Inglaterra, seguida então por uma ditadura militar em 1926. No entanto, em 1932 foi atribuído um novo vigor à velha aliança, com a subida de Oliveira Salazar ao poder. Com esta mudança de governo, a aliança luso-britânica foi definida como o principal ponto da política externa portuguesa e acabou por ter um papel fundamental não só durante a Segunda Guerra Mundial, mas também no pós-guerra e na manutenção do Império Colonial Português. Nos meses anteriores ao início da Segunda Guerra Mundial, passar mensagens que chegassem à opinião pública portuguesa era particularmente importante por duas razões. Por um lado, as ligações ideológicas do regime de Salazar com os regimes autoritários do continente europeu fizeram com que algumas secções da elite portuguesa defendessem uma relação próxima da Alemanha, o que a Inglaterra queria evitar a todo custo. Por outro lado, Londres estava bastante ciente da proposta do general Franco a Salazar, que tinha como objetivo assinar um tratado de não agressão entre os dois países. Esta proposta, para além de estabelecer que nenhum ataque deveria ser feito do lado português contra a Espanha e vice-versa, também mencionava a intenção de Franco em se manter neutral caso se iniciasse uma guerra na Europa. No mês de março de 1939, Salazar assinou o tratado e deu a Portugal o papel de mediador entre a Espanha e as democracias do Ocidente. Foi também no ano de 1939 que a BBC começou a transmitir para Portugal. As transmissões da estação de rádio inglesa foram influenciadas pela necessidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico em manter uma boa relação com o regime autoritário liderado por Oliveira Salazar. A BBC depressa se estabeleceu como a estação de rádio estrangeira mais ouvida em Portugal e também a mais credível. Este estatuto pode ser explicado por três razões. A primeira diz respeito ao sentimento pró-britânico que já existia na sociedade portuguesa e que levou Salazar a escolher a neutralidade no contexto da aliança luso-britânica. A segunda razão prende-se com o facto de a estação de rádio inglesa ter contratado Fernando Peça, um jornalista cujo estilo de apresentação era bastante apreciado no país. Por último, mas não menos importante, o facto da estação da BBC ter uma estratégia de autopromoção intitulada A Voz da Verdade. Relativamente às relações com Salazar, desde o início que a BBC fez um grande esforço para não criar situações desconfortáveis que pusessem em causa o regime português. Uma das estratégias utilizadas pelos ingleses era prestar uma espécie de tributo ao chefe de Estado-Maior, assinalando, por exemplo, o seu aniversário ou o aniversário da fundação do Estado Novo. Foi um período bastante difícil para os serviços britânicos, que tinham de balançar os seus valores com a necessidade de não criar um incidente diplomático com Salazar. Em várias ocasiões, informações, por exemplo, sobre o avanço da guerra, que tinham sido transmitidas noutros serviços da BBC na Europa, tinham de ser editadas antes de irem para o ar em Portugal. Notícias que abordassem algum tipo de instabilidade social, referências ao comunismo, por exemplo, ou a distúrbios que acontecessem em território português, não eram mencionadas muitas das vezes. O serviço da BBC em Portugal, durante a Segunda Guerra, nunca foi uma ameaça séria a Salazar ou ao seu regime. Pelo contrário, durante todo o período do conflito, as transmissões da BBC lisonjearam o regime do Estado Novo, estando em perfeita harmonia com a estratégia do Ministério dos Negócios Estrangeiros inglês de manter boas relações com Salazar. Esta questão era considerada extremamente importante, para já devido à localização portuguesa
e à influência que poderia ter na neutralidade espanhola. Só no ano de 1944, próximo do fim da guerra, é que a BBC adotou um tom mais sério em que pressionava mais o regime. Foi então, nesta altura, que começou a transmitir discursos onde enaltecia os valores da democracia, assim como trazer para o debate a exportação de wolframio para a Alemanha, por países neutrais na guerra. O conteúdo destas transmissões ia assim de acordo com aquilo que tinha sido determinado pelo governo britânico, exercendo mais ou menos pressão em Salazar quando fosse mais apropriado. E, apesar de ter existido pressão por parte da BBC relativamente à exportação de wolframio para a Alemanha, tema que é retratado na série portuguesa A Espia, a estratégia de não confronto com Salazar foi mantida durante toda a guerra, o que ajudou o Estado Novo a estender a sua existência após o fim do conflito. Obrigado por assistirem e até ao próximo vídeo.